De volta aqui com Conexão Jovem. Seguinte, a gente está falando sobre obediência, você está participando com a gente, está conferindo histórias bem bacanas aqui e está participando do programa. Tá show de bola, mas no começo desse bloco, antes aqui da gente continuar com o nosso papo, tem Trainee da Vida com meu amigo Rochael. Olá, como está você? Que bom estar aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre palavras equivocadas que atrapalham. Você já viu essas pessoas que gostam de dizer que são batalhadores, ou guerreiros, ou tô lutando? Sabe quando você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? Fala, tô na luta. Pense bem, numa luta, ou você bate ou você apanha. Numa guerra, ou você mata ou vive. Você quer continuar nessa guerra? Quer continuar na luta, na batalha? Cada vez que você passa isso, fala isso, inconscientemente você está dizendo para si mesmo que você está indo para uma coisa realmente muito difícil. Isso aí todo dia de manhã para a luta, muda esse discurso. Sai para um jogo, sai para brincadeira, sai para outras coisas. Sai para diversão. Por mais que seja seu trabalho, e se ele for divertido? E se ele for bacana, legal e não for luta? Sabe? Cada vez que você diz isso para você, pesa mais a sua vida. Outra coisa interessante, eu emagreci 29 quilos nos últimos tempos, no último ano. E todas as vezes que as pessoas perguntam para mim assim, e aí, perdeu quantos quilos? Aí eu falo assim, sinceramente, você gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Inconscientemente, quando você fala perdi, a sua mente não gosta. Então eu gosto de dizer assim, eu eliminei, eu joguei fora esse lixo que estava pendurado em mim, essa gordura que estava pendurada em mim. Fica muito mais forte, minha mente entende de maneira muito mais intensa e prática que realmente eu estou ganhando quando eu elimino esse peso, eu elimino essas coisas. Pense nas palavras que você tem dito. Elas realmente dizem o que você quer para a sua vida? Que palavras você tem utilizado com seus amigos, com a sua mãe? Quanto mais você diz para ela, mãe, você é uma chata, mais ela pensa que é chata. E quando ela for legal, ela vai pensar assim, puxa vida, eu sou chata, como é que eu estou agindo de maneira legal? Tem clientes meus que mudam seus filhos e mudam suas relações quando muda as palavras que utiliza com as pessoas. Comunique as palavras que você quer que aconteça com você. Porque a sua mente vai começar a entender essas palavras como sendo verdadeiras e vai fazer acontecer e as suas atitudes vão ser de acordo com o que você está comunicando para ela. Assim também para as pessoas com as quais você se relaciona. Comece a dizer para elas que elas são o que você gostaria que elas fossem. Assim, elas vão começar vão escutar tanto isso de você que elas vão começar a pensar que são exatamente isso e vão agir dessa maneira como você gostaria que elas agissem. Repense suas palavras. Porque algumas palavras ajudam e outras realmente podem atrapalhar a sua vida. Pense aí, pergunte ao seu espelho, o que eu tenho dito atualmente que tem atrapalhado a minha vida? É isso aí, escreve para mim, www.rochael.com.br e a gente pode se falar e conversar mais sobre isso. Um abraço grande, até mais. Muito legal. Você pode entrar lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E aí esse videozinho tá lá, assim como outros conteúdos que a gente posta lá na nossa página. Beleza? Seguinte, pastor Fábio está aqui com a gente, ele que é um pastor obediente, sempre aceita os convites aqui do Conexão. Sempre, né? Que você manda, eu venho, tá? Você obedece, né, pastor? Eu Até obedeço. Parece, imagina. A gente agradece a sua participação aqui, pastor, a sua presença, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a obediência para o jovem. Às vezes ele fala assim, não vou obedecer porque eles estão tentando me impor uma coisa que eu não quero, eles não estão entendendo a minha situação, eu não obedeço meu pai porque ele não entende a minha realidade, ele não sabe o que eu penso. E aí cria uma barreira com as pessoas, com a vida. E, enfim, tem uma vida triste porque acha que obedecer é uma prisão. É verdade. E aí, pastor, a obediência é uma prisão mesmo ou ela traz mais liberdade do que a gente imagina? Olha, até pegando o gancho do Rochael ali, ele dizendo sobre as palavras, né? Normalmente a palavra obediência, eu acho que ela soa um pouco negativo, né? Pejorativo, né? Obedecer. Parece que você se torna escravo ou né, amarrado por alguém que tem que fazer isso e acabou. E a gente trazendo num contexto, quem sabe, de ditadura ainda, né? Dá a impressão que você tem que fazer ou não. Coreia do Sul, Coreia do Norte, seja o que for. Então, mas na verdade, ela traz a liberdade para a gente. Embora pareça um pouco contraditória, né? Como é que começou obediente, vai se tornar livre. Quando a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, da nossa forma de ser, sem ter o critério, o conhecimento acerca do que é melhor para nós, a gente acaba se dando mal.
E ao se dar mal, a gente se torna escravo das circunstâncias, de um vício, ou seja o que for. Se a gente segue o caminho correto, seja qual for, qual orientação for, a gente tem mais liberdade de seguir sem os tropeços da vida, né? Então, eu penso assim, se a gente se torna mais favorável àquilo que é bom para a gente através de uma orientação, né? Então, vamos analisar a questão da obediência como sendo uma orientação de vida. Se a gente se torna obediente, entendendo que aquela orientação, que aquele critério de escolha sobre a gente, de alguém que conhece mais, que quer o nosso bem, se a gente faz isso, a gente vai ter mais liberdade para viver uma vida com mais qualidade, com mais... Né? A gente já começou a analisar a história da Débora ali. A gente já percebeu nas entrelinhas da história, no primeiro momento, que ela parece que percebeu que ela deveria ter sido obediente, né? Eu fiz questão de entrar no YouTube e tem lá o vídeo dela também, né? Quem quiser ver, tiver vontade de ver. Tem, e daqui a pouquinho a gente vai passar até a segunda parte da história. Exatamente. Quem quiser, de repente, perdeu a primeira parte agora, depois pode até entrar e perceber. Ela começa a descrever ali, algumas pessoas concordaram com a posição dela e sempre no YouTube tem alguém que discorda, que não gostou. Agora, o fato é que sempre vai ter gente, jovem, adulto, que não vai ser a favor da obediência, que vai, de repente, discordar do que ela falou, discordar que deveria ter obedecido à mãe, que aquilo foi uma fatalidade e tal. Mas o fato é que quando a gente se torna um pouco mais consciente, a gente percebe que a obediência vale a pena. Traz liberdade, ajuda, se essa pessoa de fato quer o nosso bem. É claro que um ditador, ele não vai querer o bem de ninguém. Até que ponto vale a pena obedecer um ditador? Você obedece porque você é obrigado. Mas se você percebe que a pessoa quer o seu bem, que ela tem um conhecimento, que ela tem experiência de vida, você vai ser feliz seguindo as orientações dela. Muito bem. A gente tem um manual, né? O Conexão sempre usa aqui, ó. O nosso manual bem discretinho aqui, mas a essência é a mesma da sua aí de casa, tá bom? Que é a palavra de Deus. Bom, já que a gente citou a Débora, vamos conferir a segunda parte dessa história. Vamos ver como é que terminou. A primeira coisa que eu vi foi uma correria. Quando alguém gritou que estava pegando fogo, eu não acreditei. Aí que eu peguei as minhas amigas, eu disse, guria, está pegando fogo. Uma estava já alcoolizada, então eu puxei elas pelo braço e levei até onde eu consegui. Incêndio a Babilônia! Foi, vamos embora. Foi um filme de terror, as pessoas estavam clamando por sobrevivência ali, sabe? E eu conseguia respirar, só que aquela fumaça era muito tóxica. Eu tava perdendo os sentidos, sabe? Eu pedia pra Deus pra me salvar, que eu tinha errado mesmo. Eu não devia ter ido. Não queria morrer ali, mas eu já estava achando que eu ia ficar ali mesmo. Me senti morrendo. Foi na hora que eu desmaiei. Foi então que um segurança da boate insistiu em me salvar. E me levou até o estacionamento em frente à boate. Horrível o que eu passei lá dentro. Foi um inferno. Mas lá fora foi pior ainda, porque eu vi muitas pessoas morrerem. Quando eu me aproximei da boate lá, né? Já me deparei assim, com umas 30, 40, 50 pessoas, talvez mais, já deitadas no chão, a maioria mortas, né? E outras pedindo socorro. E eu não podia ajudar ninguém, tinha que primeiro procurar minha filha.
A princípio eu não reconheci ele, então ele me levou no hospital. Um pai é triste, sabe? Principalmente a mim, que eu levei ela e as duas amigas pra boate, questão de 2 horas atrás, 2h30, e depois lá buscar, Deus me livre que tivesse acontecido algo pior, né? Quando eu vi a minha mãe, ela foi uma das que insistiu muito para mim ficar em casa ou sair com ela, sair com eles, e eu desobedeci. Naquela noite, Deus me deu uma segunda chance, que a gente não se deixe levar. Até pode ser uma diversão momentânea, mas não vale a pena. Ouçam mais os pais deles, que eu não escutei os meus quando eles estavam me alertando. Orem mais. E tudo que eu puder fazer para ajudar e a testemunhar a Cristo, eu vou fazer. Aí a gente agradece a Débora, um beijo para você, Débora, obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente no Conexão. E o que eu acho mais bonito dessa história, pastor, é a sinceridade da Débora em dizer e reconhecer, eu desobedeci, eu reconheço que eu errei e agora eu recebo o perdão e eu recebo o abraço dos meus pais e eu recebo o abraço e o perdão do próprio Deus em dizer, olha, eu te dei uma segunda chance. Verdade. E eu cuido de você. Porque às vezes a gente tem a ideia de que assim, não tem solução para mim. E tem, né, pastor? Sempre tem, né? Porque, afinal de contas, todos nós erramos, todos nós já desobedecemos. E a gente vê na história dela. Agora eu queria pegar um ganchinho dessa história também, Bianca, e pensar o seguinte, mais de 200 jovens morreram, né? Será que os outros jovens, Deus não se importou com eles? Será que ela é mais importante? Ela é mais bonita? Ela, pelo fato dela ter sido cristã, ou adventista, ela é mais importante que os outros? E os pais, né? Que veriam aquilo, que estão assistindo um vídeo desse. Né? O fato é que a gente não sabe a realidade de cada um. Mas 2 coisas a gente pode aprender. Uma delas é que como é poderosa a oração, né? Então, a mãe orou, ela orou e, de alguma maneira, Deus agiu especificamente naquele caso. Os outros casos, as outras circunstâncias, situações, Deus conhece. Deus, quem sabe, vai julgar de acordo com a sabedoria que Ele tem. Deus vai, de fato, julgar de acordo com a sabedoria que Ele tem. Agora, a segunda lição que eu acho que é o contexto nosso aqui é que vale a pena ser obediente. A oração realmente é forte, é poderosa, a oração a Deus, mas vale a pena a gente ser obediente porque... ela aprendeu a duras penas, né? Várias vezes, quem sabe você já tem ouvido muitas vezes também, mas existe o sábio inteligente e o tolo, aquela velha história, né? E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Por que a gente não pode ouvir uma história dessa e dizer assim, para que eu tenho que passar por uma falha na minha vida, bater cabeça para aprender a obedecer? Tá bom, olha, já foi uma lição para mim. Se o jovem que estiver assistindo a gente já tiver essa intenção no coração de aprender com essa lição, eu acho que a gente já ganhou o programa, entendeu? Eu quero ser mais obediente ao meu pai, minha mãe, a Deus, e eu acho que é esse o objetivo que vale a pena. Deus quer que nós sejamos pessoas mais obedientes a Ele. E tem um lance também da gente... Tá, mas para que eu tenho que obedecer? A maioria das vezes a gente não vai ter essa resposta. Não, você tem que obedecer por causa disso. Olha, ou por causa disso aqui. É meio Tomé, né? Às vezes a gente só tem que obedecer e depois a gente vai entender. Então, primeiro obedece e depois entende. Eu acho que esse é o segredo, né, de uma vida com Deus. A gente vê tantas histórias na Bíblia, né, de tantos heróis aí da fé que erraram, que desobedeceram, que caíram, que pecaram, que bateram cabeça, que sofreram, mas foram considerados homens segundo o coração de Deus, homens que andaram com Deus, e enfim... A gente não sabe detalhes do que pode acontecer com a gente se a gente for obediente, mas a Bíblia dá um parâmetro dizendo o seguinte, se você for obediente, em vários textos a gente pode encontrar isso. Se você for obediente, eu vou te livrar do mal,
Se você for desobediente, eu vou te livrar das circunstâncias negativas desse mundo. Claro que nem todas as pessoas que são obedientes deixam de sofrer, mas Deus livra. E se você for obediente, eu vou poder realizar na tua vida os propósitos e sonhos que eu tenho. Então, só nisso já vale a pena. Poxa, eu vou deixar de ter problemas maiores que eu teria se eu não fosse. Poxa, se eu for obediente, Deus vai poder realizar aquilo que é maior do que os meus projetos. Então, só nisso eu acho que já vale a pena a gente repensar se vale a pena ser obediente mesmo ou não. Olha aí, interessantíssimo. E você, é obediente? Bianca, não, tô passando uma fase aí, tá complicada. Escreve aqui pra gente. Pode escrever pra gente até por inbox. A gente quer conversar com você, quer trocar uma ideia também. Não, Bianca, eu sou obediente. Olha, eu já bati muita cabeça aí, mas eu tô aprendendo com a experiência dos outros e tal. Pega esse segredinho para a sua vida. Primeiro obedece e depois entende. Eu acho que as coisas vão fluir melhor para você. Deus é um Deus de amor, te ama e quer o seu bem, te conhece, sabe onde você está, o que você está passando, reconhece suas dores, sente com você as suas dores, se importa com você. Então, de fato, Ele sabe o que é melhor para você. E aí, você está fazendo as suas vontades ou deixando que esse Deus de amor, que conhece você, sabe o que você, como você deve viver, ele está colocando aí as vontades na sua vida ou você está deixando isso de lado? Então, você está aí refletindo sobre isso aqui no Conexão Assunto tão importante. Participe com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, a gente está interagindo, esse programa é gravado, mas a gente está interagindo lá nas redes sociais com você de maneira instantânea. Estamos lá, a nossa equipe, conversando com você, curtindo seus comentários e respondendo alguma dúvida, tá bom? Manda dúvidas aqui também para o Pastor Fábio, depois a gente vai encaminhar para ele. Beleza? A gente vai para o terceiro bloco, o programa já está acabando, passa rapidão e tem mais histórias aqui para você no Conexão. Não sai daí. Olá, somos Suena, somos de Angola, África. Curtam a página Conexão Jovem. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tchau!